Fala, meus amigos e minhas amigas, beleza? Sejam bem-vindos a mais um novo projeto do canal Espaço da Bola. Dessa vez um canal diferente aqui no YouTube, o novo canal Espaço da Bola Notícias. Um canal que vai trazer aqui para vocês muito mais conteúdo sobre futebol. Vamos trazer vídeos frequentes aqui falando sobre assuntos recorrentes, noticiário também, informações necessárias aí sobre o mundo do futebol. Vamos trazer comentários, opinião sobre questões um pouco diferentes do padrão de publicação que a gente tem adotado do nosso tradicional canal Espaço da Bola. Lá a gente busca fazer análises do jogo, dos times jogando futebol mesmo. Aqui vamos falar sobre financeiro, torcida, dirigente, extracampo e todos os assuntos que envolvem aí o mundo do futebol. Vamos buscar também trazer convidados, amigos, colegas, fazer vídeos diferentes, vídeos interativos também, com conversas irreverentes, né? Trazendo aqui também entrevistas quando for possível, para que a gente possa fazer algo mais interativo com você também, algo mais divertido, para conversar um pouco sobre o mundo do futebol. É claro que nossa comunicação também está aberta e você pode deixar os seus comentários para sugerir melhoras aqui para o nosso canal, sugerir algum tipo de conteúdo, algum assunto que você ache interessante para a gente conversar. E deixando claro também que esse canal está disponível tanto no YouTube, como também eu vou colocar os episódios lá no Spotify para você poder acompanhar também, né, como um podcast. Então, vamos lá falar sobre esse primeiro episódio, que não tem como a gente deixar de fora o assunto coronavírus. Eu sei que está todo mundo careca de receber informações sobre esses vírus, mas vamos falar um pouquinho aqui sobre como essa doença, esse vírus, essa pandemia está afetando o futebol em âmbito nacional. Vamos falar aqui do Brasil, beleza? A grande maioria das competições já está suspensa, né? Não tenho a confirmação se foram todas, também não vou lembrar das competições que estão em andamento ainda, mas falando no âmbito de futebol, a Copa do Brasil já foi suspensa, o Campeonato Brasileiro não tem mais data para estrear, campeonatos estaduais como o Paulista, o Carioca, o Gaúcho, até o Alagoano aqui também, diversos campeonatos estaduais estão paralisados, estão suspensos e de maneira preventiva durante 15 dias. E daqui a um tempo, novas reuniões vão acontecer para determinar se os campeonatos voltam ou se tem alguma data já para o campeonato voltar a ser disputado. A Copa do Nordeste também foi paralisada mais recentemente, então a gente enfrenta uma situação bem atípica aqui no campeonato brasileiro, né? No futebol brasileiro. Realmente, hoje, a gente passa por uma situação chata que principalmente afeta os clubes menores, porque eles começam o ano com a perspectiva de jogar um campeonato estadual apenas. O campeonato estadual se encerra em meados de abril, para alguns times ele se encerra em março, mas agora com essa paralisação, os campeonatos vão se esticar. E aí contratos de jogadores vão se encerrar durante aí a disputa da competição. E esses clubes vão ter que se desdobrar para conseguir mais dinheiro, para poder prorrogar o salário desses caras, né, prorrogar o contrato desses jogadores, para que eles possam continuar jogando. Senão os caras vão encerrar os contratos e o time não vai ter mais nenhum jogador para jogar a competição. Esse fator interfere menos nas equipes grandes, porque os caras já fazem contratos para o ano inteiro, um contrato de janeiro até dezembro, ou até contrato de 2, 3 anos com os jogadores. Então, afeta menos os times grandes, muda um pouco o quesito de planejamento, os investimentos em novas contratações também mudam, mas os mais afetados, na minha opinião, são os clubes pequenos, que aí ficam à mercê também das federações darem uma ajuda. Eu acho que no caso do Campeonato Carioca, o próprio Flamengo, que tem muito dinheiro, podia ajudar as equipes menores ali, que só jogam o Campeonato Carioca. Ele poderia dar uma ajuda de custo também e mostraria humanidade, né? Uma ação solidária do clube para ajudar outros clubes menores. A CBF também poderia intervir e dar um auxílio financeiro para esses clubes que lutam aí, né, por verba, por dinheiro para poder disputar os campeonatos estaduais. Então fica uma situação bem complicada para cada um dos clubes e também as federações. Algumas também não têm dinheiro para dar essa
essa ajuda financeira, esse aporte financeiro para os clubes. E também a gente não tem nem condições agora de saber quanto tempo a gente vai precisar prorrogar. Por quê? O adiamento da suspensão dessas partidas foi de 2 semanas, com possibilidade de prorrogar também esse prazo. Então, enquanto não se controla essa pandemia, enquanto não se desenvolve um tratamento eficaz, enquanto nós, seres humanos, não desenvolvemos a imunidade, que vai demorar um bocado também para a gente conseguir desenvolver essa imunidade, né? Então fica aí esse medo da população, evitando também o contágio, né? Ficando a maioria das pessoas dentro de casa, evitando ao máximo aglomerações públicas, evitando também o contato diário, né, com pessoas na rua, para minimizar também essa possibilidade de contaminação. E aí as competições ficam suspensas durante esse tempo. Quem garante que no mês que vem a gente já vai ter essa situação controlada? É muito difícil, muito complicado. Então é possível que essa suspensão de 2 semanas aí se torne um mês e meio, 2 meses de suspensão, de adiamento, para que exista um controle maior desse vírus, dessa pandemia aí que está se alastrando também agora pelo Brasil. Temos muitos casos aqui no Brasil também, então a gente precisa tomar precauções para evitar a contaminação aí, para que a gente evite chegar em níveis alarmantes como aconteceu na Europa. Então a gente precisa agora cortar o mal pela raiz. E é o seguinte, eu vejo também, né, aí já muda um pouco do quesito futebol, eu vejo muita gente dizendo que é muito alarde da mídia, que não sei o que isso, que aquilo, mas eles tratavam isso também assim na Europa. Quando estava começando a se alastrar, eles começaram a tomar essas precauções, começaram a suspender campeonatos, começaram a evitar aglomerações, e mesmo assim, na Itália deu um boom muito grande, na Espanha também deu um crescimento muito grande, e na Inglaterra também começou há menos tempo, mas também começou, na Alemanha também agora. Então, na Europa, eles tiveram precauções muito maiores que a gente está tendo agora, e se alastrou muito mais. Então, aqui no Brasil, a gente precisa começar a tomar essas precauções agora para que não chegue em situações críticas como ficou na Europa também. A gente já está vendo que a China está tendo mais casos de pessoas que melhoraram do que novos casos de contaminação dessa doença, né? Então, a gente vê aí que os métodos adotados pelos chineses, pelo menos, estão sendo bem aceitos. Estão tendo bons resultados, então a gente precisa começar também a ter esse tipo de precaução. Não é alarde demais, não é o fim do mundo, não é a situação caótica, mas também a gente precisa evitar contágio, evitar o contato ao máximo, assim, para que a gente diminua essa contaminação geral da população, e isso parte da conscientização. Então, realmente, o fator econômico deve pesar menos, né, muito menos, do que o fator social nesse caso, e a gente precisa sim suspender agora as partidas de futebol. Fica até prejudicado o trabalho da gente, né, o meu, então, porque não tem futebol rolando, então diminui a quantidade de assunto para a gente conversar. Mas realmente a gente precisa sim evitar que isso se alastre, evitar que essa doença cresça ao máximo aqui no Brasil, para a gente ter o controle maior da situação, certo? A suspensão dessas partidas não traz só prejuízos econômicos, como eu falei, para a federação, para os clubes, traz também um prejuízo de datas. O Brasil já é um país que o calendário do futebol já não é um exemplo de organização, as datas são muito apertadas, muito uma em cima da outra. Então, quando a gente tem um ano todinho para fazer as competições, já é difícil. Imagine agora que a gente vai ter esse tempo de paralisação. Então, outro grande problema que surge é o calendário. O Campeonato Brasileiro, começando lá para o final de abril, no começo de maio, tem maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. São 7 meses para rolar o Campeonato Brasileiro. E eu já vi uma informação também que a CBF determinou que o Campeonato Brasileiro, o calendário do futebol brasileiro, se alongue até o dia 28 de dezembro. Não sei até onde isso é verídico, mas pelo menos a gente ganharia mais um mesinho aí para rolar as competições, para a gente poder finalizar aí o nosso calendário. Mesmo assim, quando voltarem as competições agora, vai ter que finalizar os campeonatos estaduais, a gente ainda vai ter Copa do Brasil, ainda vai ter Libertadores,
pelo menos a Copa América, que seria realizada nesse ano, foi adiada para o ano que vem, não vai mais acontecer, então enxuga um pouco aí também o calendário de seleções. E eu acho que a gente deveria também jogar todas as convocações, todas as datas FIFA para o ano que vem, para que a gente possa também adequar o nosso calendário do futebol nacional para poder terminar pelo menos o ano tendo a finalização dos campeonatos estaduais, campeonatos regionais, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Apesar disso, eu ainda acho que vai ser difícil que a gente consiga adequar o nosso calendário até dezembro com as 38 datas do Campeonato Brasileiro. Então, já se conversou sobre uma possível redução do Campeonato Brasileiro, não ocorrendo as 38 rodadas. Falou-se também do cancelamento dos estaduais. Essa parte eu acho que é inviável, porque o campeonato estadual vale muito também, como eu já disse, para os times pequenos. Quesito de classificação para a Copa do Brasil, quesito de classificação para o Campeonato Brasileiro da Série D, a não ser que a CBF queira fazer uma redistribuição de vagas, queira aumentar um pouco das vagas, porque alguns times estão disputando ainda as posições. E não aceitariam, eu acho, abrir mão de uma vaga no ano que vem, por exemplo, na Série D, porque agora está, sei lá, um ponto a menos de outra equipe. Vaga na Copa do Brasil também vale muito para algumas equipes, classificação para a Copa do Nordeste, então eu acho até inviável que se cancelem os campeonatos estaduais ou que se encerrem do jeito que estão agora. As federações podem conversar com os clubes para tentar uma solução mais rápida, né? Jogos de ida e volta, evita. Coloca jogos únicos, partida única. Já para dar uma achatadazinha nesse calendário que agora já está muito mais prejudicado. O Campeonato Brasileiro agora, que é o principal, né? Que é o que vai ocupar mais espaço. Poderia haver uma diminuição. Eu já vi uma sugestão para 21 datas, certo? O Campeonato Brasileiro ocorrendo em turno único, 19 partidas, e aí os 4 primeiros jogam semifinal e final em jogo único. Foi uma sugestão dada por alguns clubes, né, em reunião, não sei se foi o clube, se foi federação, ou se foi até veículos de imprensa, perdão, agora eu não tenho essa informação, mas já foi rejeitada, pelo que eu vi, pelo Flamengo, né? Porque perderia aí a metade das partidas em casa, perderia também cota de televisão, né? Então, eu acho que a redução do Campeonato Brasileiro vai ter que ser necessária. Não acho que vai dar para jogar as 38 rodadas esse ano, né? Mas aí vai ter que haver um consenso entre os clubes para que reduza-se essa quantidade de rodadas. Vai ter que haver um consenso nisso daí, reuniões. Os times vão ter que se entender para tentar diminuir essas vagas ou talvez até passar o Campeonato Brasileiro para 2021, algumas datas, né? Terminar o campeonato em janeiro, como já aconteceu inclusive com alguns campeonatos estaduais nas antigas, né? Hoje os estaduais são no começo do ano, mas tinha época que o brasileiro, por exemplo, se estendia até o ano seguinte, campeonatos estaduais se estendiam até o ano seguinte para poder adequar o calendário. É claro que esse fator não é o melhor de todos agora, mas pode ser uma das soluções. Então, não adianta também eu dar soluções aqui se eles chegam lá nas reuniões e falam outra coisa totalmente diferente. Então, vou estar trazendo informações aqui para vocês também nas redes sociais da gente. Uma sugestão que foi dada também foi adequar o Campeonato Brasileiro ao calendário europeu. E assim, eu acho também essa solução bem inviável. Por que seria inviável adequar o calendário europeu? Muita gente usa o argumento de que os clubes parariam de perder seus atletas no meio de temporada. O meio de temporada da gente aqui é o início de temporada deles lá, é a principal janela de transferências. E eles vêm aqui no Brasil e contratam os jogadores, né? Vêm aqui e levam os caras, principalmente no meio do ano pra gente, no meio da temporada da gente. Muitas equipes se prejudicam nesse sentido. Mas esse argumento é válido, eu entendo, né? E se fosse só por isso, eu até aceitaria. O grande problema é que aqui no Brasil já existe um consenso praticamente de um mês de férias, né? É lei, esse um mês de férias, e quase um mês de pré-temporada, uns 20 dias aí de pré-temporada. Isso daí já vão quase 2 meses, e aí vamos lá, vamos fazer uma continha simples. Julho de férias, por exemplo. Agosto, pré-temporada, começaria os estaduais em agosto. E aí teria mais uns 3 meses de estadual,
né? Aí seria final de agosto, setembro, outubro, novembro. O Campeonato Brasileiro iria começar quase em dezembro. E aí, quem é que vai jogar Campeonato Brasileiro lá no Rio de Janeiro? Imagine, os caras no calor de 40 graus, 41 graus, quando vem jogar aqui no Nordeste, que tá 29 graus, os caras já reclamam da temperatura, do calor, né? Imagine lá no Rio de Janeiro, por exemplo, jogando a 41 graus. Vai lá jogar em Teresina, 50 graus no verão. Jogar aqui em Maceió, por exemplo. A jogar lá em Cuiabá, no meio do verão. Não dá. É extremamente desgastante. Então tem que ter uma intertemporada, uma paralisação pequena, que seja de um mês, aí do meio de dezembro até o meio de janeiro, para que os jogadores não sofram tanto com esse desgaste. E aí seria mais um mês parado, e aí voltaria só no meio de janeiro, e como só teve um mês, no alto teriam 8 jogos. Né? Em um mês tem no máximo 8 jogos, se for quarta, domingo. Campeonato Brasileiro, por exemplo. 30 jogos faltariam, né? Dos 38 já teriam acontecido 8, por exemplo, e aí teriam mais 30. 30 você precisa de 4 meses com jogos quarta, domingo direto. Aí você tem o quê? A metade de janeiro para jogar, fevereiro, março, abril, maio. Praticamente o Campeonato Brasileiro precisaria todos esses meses aí para poder realizar todas as suas datas. Mas a gente sabe que isso não é o suficiente, porque tem Copa do Brasil, tem Copa Libertadores, né, tem data FIFA, tem que parar em diversos momentos aí por causa de datas FIFA. Então, isso daí já extrapolaria demais aí as datas, né? Não teria tempo suficiente para a gente fazer isso. Teria que fazer realmente uma readequação muito grande de calendário. E eu posso vir aqui falar em outro vídeo sobre algumas sugestões sobre o calendário brasileiro, como a gente poderia fazer para enxugar essa questão de datas, né? Para não ficar tão extrapolando assim essas datas todas. Mas de antemão, eu defendo sim que a gente tenha a temporada de janeiro a dezembro. Eu prefiro dessa maneira, eu acho mais correto, porque a gente pega aí o final do verão, passa pelo inverno, o clima mais ameno, e aí volta, quando está começando o verão de novo, a gente terminou a temporada e fica tranquilo aí em questão de calor, que é o principal desgaste aí dos atletas. Outra situação que eu queria pontuar também, gente, é o caso do Ronaldinho Gaúcho. O bruxo tá preso, né, lá no Paraguai, porque entrou lá com um passaporte falso. E, olha, muito se falou da carreira do Ronaldinho Gaúcho, o cara realmente é um gênio. Pra mim, foi o maior jogador que eu vi jogar, né, em questão de habilidade e qualidade técnica. Ronaldinho Gaúcho é inigualável. Pena que o auge dele durou tão pouco, né? Não é um cara que se cuidava como o Messi e Cristiano Ronaldo, que vivem para o futebol, né? Para a sua carreira de jogador de futebol. O Ronaldinho tinha alguns outros prazeres na vida que atrapalharam um pouco a carreira dele. E no extracampo ele tem sido hoje um cara bem polêmico, né? Principalmente porque o irmão dele, o Assis, gerencia a carreira dele, beleza, que é um cara que ele confia, que ele gosta, mas nesse quesito aí ficou evidente a falta de profissionalismo do cara. Eles não foram em órgãos oficiais do Paraguai para tirar os passaportes que não eram nem necessários. E na verdade não poderia ter esse passaporte. Nem isso eles conseguiram se informar para saber que não poderia ter tido, que aquele passaporte não era legítimo. Porque para tirar o passaporte paraguaio, pelas notícias que eu vi, né, pelo que eu me informei, você precisa ter residência no Paraguai. Você precisa morar no Paraguai, né? Residência permanente, como eles chamam lá. Então, não era possível você ter um passaporte paraguaio, no caso do Ronaldinho Gaúcho. Então, foi algo que evidenciou a falsidade desse documento e que agora ele está respondendo como um cidadão qualquer. Eu sei que é uma dor no coração muito grande pra gente, né? Um ídolo grande do futebol, mas ele não deixa de ser um cidadão que está passivo para as leis também. A ninguém é dado o direito de ir de encontro à lei, né? Então, ele teria que saber isso tudo, fez algo errado e está pagando lá por isso. É claro que ele está tendo um tratamento lá diferenciado, porque ele não é uma pessoa perigosa, né? E apesar de conseguir driblar bem dentro de campo, eu duvido que ele vá conseguir driblar os caras tudinho e fugir de lá do Paraguai, né? Então,
tá tendo lá um tratamento diferenciado, né? Jogou bola, inclusive, com os caras lá no meio de um torneio. Então o Ronaldinho é uma figura, velho. O cara é realmente um grande ídolo do futebol. Como eu falei, pra mim é o maior ídolo que eu tenho dentro do mundo da bola. Mas realmente foi uma situação constrangedora e que realmente ele tá pagando por isso, tem que pagar por isso e não tem que ter tratamento diferenciado no quesito penal, não. Tem que ir lá atrás dele mesmo e saber o que foi que realmente aconteceu. Pelo visto, foi uma pessoa de lá que ofereceu para ele e para o irmão os passaportes, né, dizendo que ele teria algumas vantagens lá em comércios. Né, então, pode ser que ele tenha sido enganado. Mas ele estava com um documento falso, ele utilizou o documento falso, que nem precisaria, como eu já frisei aqui, então foi pego e está passivo também às leis. Não interessa se ele foi vítima nesse caso aí, ele tinha que se informar sobre isso, ele tinha que buscar a veracidade desse passaporte. E agora, como eu já falei várias vezes, ele está pagando por isso e realmente tem que pagar por isso mesmo. Então, gente, esse foi o primeiro episódio desse novo canal aqui. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês acompanhem. Como vocês podem ver, os vídeos são um pouco mais longos e a gente conversa sobre assuntos mais de maneira ampla, né, falando do mundo do futebol de uma maneira geral. Vamos evitar fazer análise nesse canal e vamos evitar também postar esse tipo de vídeo lá no nosso canal tradicional Espaço da Bola para não estar poluindo lá a timeline. Lá vamos falar de análise mesmo, falar de bola, de jogo, dos times do Nordeste, do CSA, como eu sempre venho falando. Então, se você quiser análise, você acompanha lá o Espaço da Bola e aqui você vê notícias, informações e opinião também sobre o mundo da bola. Beleza? Então é isso aí, galera. Um grande abraço a todos. Valeu e até o próximo vídeo, hein? Um abração, galera. Até mais.